Bem-vindos de volta. Nessa aula nós vamos começar a estudar sobre os contratos inteligentes, que é a parte mais legal desse curso. Inclusive é o que vai nos ocupar até o fim do curso e é a grande revolução trazida pela Ethereum. A Ethereum foi a primeira blockchain a implementar contrato inteligente. Hoje é quase que padrão uma blockchain implementar contrato inteligente, ainda que nem todas façam isso. A Bitcoin, por exemplo, não implementa contrato inteligente, ou ao menos não como a Ethereum implementa. A Bitcoin também tem uma linguagem dela, mas não é tão poderosa e não é completa como a Ethereum e outras blockchains como a Solana, a EOS, a Neo e outras. Mas o que são contratos inteligentes? E aí existem diversas definições do que é um contrato inteligente. Você vai ler por aí diversas definições. Contrato inteligente é tal, tal, tal. E aqui eu vou dar uma definição bem crua. Contratos inteligentes são blocos de código que podem ser executados pela máquina virtual da Ethereum. E aí, claro, eu estou falando de contrato inteligente na Ethereum. Porque diferentes blockchains que não sejam compatíveis com a máquina virtual da Ethereum vão ter a sua própria máquina virtual. E aí, contratos inteligentes nessas outras blockchains vão ser blocos de código que podem ser executados por essas outras máquinas virtuais. Então, basicamente, um contrato inteligente é um software, é um programa. E aí você pode pensar, mas o que há de diferença o que há de diferente entre um programa na Ethereum e um programa que roda aqui no meu computador? E é exatamente essa última frase aí no meu computador que está a diferença. A questão da Ethereum é que os programas lá rodam em um sistema distribuído completamente transparente, público e descentralizado. Então não tem como esconder nada, não tem como trapacear, não tem como adulterar. Essa beleza da blockchain é que dá vida a esses contratos inteligentes. Bom, com o contrato inteligente é possível criar as chamadas variáveis de estado que estendem o estado global da Ethereum. Vamos lembrar o que é o estado global da Ethereum. Ele é como um grande banco de dados que guarda informações sobre contas. Já vimos que tem contas externas e contas de contrato. Então aqui está uma representação do estado global e ele guarda informações de uma conta. Claro, informações de várias outras, mas isso aqui é um exemplo de uma conta. E se for uma conta de contrato, ela tem 4 informações sobre a conta de contrato. O saldo, balance, o nonce, o storage root e o code hash. O code hash aponta para um código, que é o código do contrato. E aqui eu vou me focar no storage root, que aponta para storage desta conta. A storage é um local de armazenamento que armazena essas variáveis de estado que eu mencionei. Então, num contrato inteligente, a gente define variáveis de estado e essas variáveis de estados definidos no contrato inteligente ficam guardadas nessa storage que está ligada a essa conta de contrato. A gente pode pensar no world state como um grande banco de dados e a storage como um pequeno banco de dados, um mini banco de dados para aquela conta. Então, cada conta de contrato tem um mini banco de dados e somente esta conta de contrato pode acessar esta storage. E aqui a gente pode criar essas variáveis em um campus, por assim dizer, nesse banco de dados. Então, vamos dizer que a gente queira escrever um contrato inteligente que guarde 2 variáveis de estado bem simples. Um número, que eu vou dar que vai se chamar number, e o nome, que vai se chamar name. Então, esse número vale 10 e esse name vale John. Isso aqui está guardado lá na storage desse contrato. Claro, esse valor ele pode ser alterado. Eu posso começar com esse número valendo 10 e semana que vem vira 20 e depois vira 100. Porém, essa informação ela é permanente. Ela não se apaga e ela não pode ser completamente excluída. Claro que eu posso zerar, eu posso em algum momento botar aqui o número, a partir de então, vale 0, porém, se algum dia ele valeu 10, a informação de que algum dia ele valeu 10 fica lá armazenada. E, novamente, aí voltamos na diferença entre um contrato inteligente e um programa tradicional, que esse banco de dados do contrato inteligente ele é completamente transparente, público e não pode ser fraudado. Bom, contratos inteligentes são escritos geralmente em uma linguagem de alto nível. Linguagens de alto nível são ditas linguagens que se parecem mais com a linguagem humana, algo que nós entendemos que é fácil da gente digitar, escrever. Porque a linguagem que a máquina virtual da Ethereum
compreende não são linguagens de alto nível. É bem mais difícil para a gente escrever diretamente para a máquina virtual do Ethereum. Então a gente escreve uma linguagem de alto nível e para Ethereum a gente geralmente escreve em Solidity, que é a linguagem de alto nível mais utilizada do Ethereum, e depois nós fazemos a compilação para o bytecode. O bytecode é efetivamente o que a máquina virtual do Ethereum, que se chama EVM, é uma abreviação, é um acrônimo, né? Ethereum Virtual Machine, então daqui em diante eu posso falar máquina virtual do Ethereum e posso te falar EVM, compreende. O bytecode é basicamente um conjunto de bytes, 10, 10, 10, 10. Só que, para facilitar, em vez de a gente colocar 10, 10, 10, que é binário, a gente escreve esse conjunto de bytes em hexadecimal. Então a gente vai ver que o bytecode é um grande número em hexadecimal e é esse grande número em hexadecimal exatamente o que a EVM entende. Então na próxima aula vamos escrever o nosso primeiro contrato inteligente em Solidity, algo bem simples, e vamos compilar para bytecode. E aí, tendo ele compilado para bytecode, a gente vai poder fazer o deploy, que é enviar ele para a blockchain, que a gente vai criar uma conta de contrato e colocar esse código lá, e esse código vai ter a sua própria storage, aquele mini banco de dados ligado a essa conta.